Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre o seu lar. Seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast da IBM. Hoje nós iremos tratar nesse podcast sobre o tema Casa do Pai. E como nosso primeiro convidado desse podcast está conosco, nosso pastor líder, pastor Alexandre. Pastor Alexandre, que é formado em bacharel em teologia e está fazendo mestrado na Andrew Jumping, Mackenzie. Seja bem-vindo, pastor Alexandre, nesse primeiro podcast que nós estamos iniciando e inaugurando hoje, né? Que seja o primeiro de muitos. Amém. Obrigado, é um prazer poder estar nessa tarde com cada um de vocês, né, participando aí desse podcast, e creio que será um momento de muita edificação, um momento onde o Espírito Santo de Deus há de trazer edificação para todos nós, para todos vocês que estão em casa aí nos assistindo. Amém. Nós teremos hoje alguns temas polêmicos, né? Que o nosso pastor vai sanar as nossas dúvidas. Quem está nos acompanhando nos stories do Instagram tem visto as chamadas, né, pastor? E hoje nós queremos tirar algumas dúvidas com o senhor sobre algumas perguntas. Então eu vou iniciar a primeira pergunta para o senhor, para que o senhor venha, à luz da Bíblia, né, que nós venhamos entender melhor sobre o que se trata alguns temas. E a primeira pergunta que eu tenho para o senhor é como que surgiu, pastor, ou da onde motivou a construção desse tema, né, das ministrações da série Casa do Pai? E além dessa pergunta, eu quero complementar ela dizendo, essa série Casa do Pai, o que ela tem a ver ali, ela tem alguma ligação com os desigrejados? Então, nós estávamos em uma série no livro de Gálatas, faltavam apenas 2 sermões para nós concluirmos a série. Eu achei que seria mais coerente concluirmos a série de forma presencial, ao invés de ser através dos cultos online. Devido à reforma, nós demos uma pausa nos nossos cultos presenciais. Então, eu estava orando, pedindo a Deus que o Espírito Santo me dirigisse, colocasse no meu coração como esse período de pausa nós deveríamos fazer na igreja, se terminaríamos a série de Gálatas de forma online ou se trataríamos um outro tema. E foi quando o Espírito Santo colocou no meu coração de falar um pouco sobre a importância do congregar, a importância do culto solene, a importância dessa dinâmica da igreja de oferecer um culto coletivo a Deus. E foi aonde o Espírito Santo me guiou nessa temática, a Casa do Pai, né? E é uma temática que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje na contemporaneidade. Nós temos visto um fenômeno conhecido como desengrejado, que tem crescido bastante no nosso país, que são pessoas que se identificam com o cristianismo, que se dizem cristã, mas não são pertencentes a nenhuma instituição religiosa. Normalmente essas pessoas já fizeram parte de alguma instituição religiosa, e devido a algum contratempo, alguma situação adversa naquela instituição, ela abandona a igreja e ela passa, então, a congregar, entre aspas, em casa, né? Então, esse fenômeno dá-se o nome de desengrejado, né? E nessa série, Casa do Pai, à luz da Bíblia, eu tive a responsabilidade de desconstruir essa tese de que é possível você ser cristão e em casa e não ter uma vida em comunidade. E desconstruímos essa tese através de textos bíblicos, onde nós somos ensinados por Deus sobre a importância do congregar, sobre a importância da igreja viver conectado entre essa conexão entre os irmãos. Eu sempre enfatizo, inclusive na série, eu disse isso, que quando Deus idealizou a igreja, Ele não pensou em pessoas que fossem viver de forma solo, né? Mas que quando Deus idealizou a igreja, Ele não pensou numa carreira solo, mas Ele pensou em pessoas que iam se conectar entre si, pessoas que iam compartilhar da mesma fé, da comunhão. A igreja é comparada a um corpo.
não há como um órgão desse corpo sobreviver de forma sozinho. Precisa, né, pastor, ter a comunhão, né? Sim. As pessoas precisam viver em comunhão, né? E baseado, assim, até nessa explicação que o senhor está nos trazendo aqui, tirando as dúvidas daqueles que estão nos assistindo, a comunhão, ela seria uma meta? Então, eu poderia colocar como uma meta que a igreja deveria alcançar? Então, tem uma meta que é a comunhão. Isso poderia ser colocado como uma meta? Eu não vejo, Jade, mas só concluindo a primeira pergunta ainda, é muito importante enfatizar que todas as vezes que a Bíblia fala acerca da igreja, a linguagem figurada que a Bíblia utiliza é comparando a igreja com um corpo, a igreja como uma família, a igreja como um edifício. Então, se você vê ali um bloco, você vai falar assim, olha, ali tem um edifício? Não, tem um bloco. Mas quando esse bloco está anexado a cimento, a argamassa, a pintura, tem telhado, aí você olha e fala, nossa, é uma casa, é um edifício. Então, você vai ver que a igreja ela é sempre comparada no plural, nunca algo singular, sozinho. Poderia dizer que é algo que se constrói, Sim, né? Sim. Agora, sobre a questão da comunhão, eu não vejo a comunhão como uma meta a ser alcançada. Eu vejo a comunhão como uma realidade que foi conquistada por Cristo. Então, Cristo conquistou a comunhão entre nós. Então, é algo que já foi conquistado. E essa conquista se deu na cruz. Porque na cruz, nós fomos salvos através do sangue de Cristo. Então, o sangue de Cristo, ele nos une. O mesmo DNA espiritual que há em mim, há em você. É o mesmo DNA espiritual que há em todo salvo em Cristo Jesus. Então, a comunhão é algo que foi conquistado. E a igreja de Cristo, ela vive essa realidade. Então, não é uma meta a ser alcançado, porque já foi conquistado. Aí talvez você fale, pastor, mas há muitas pessoas que saem da igreja e falam, a igreja não tem amor, a igreja não tem comunhão. Isso é impossível de acontecer. O que acontece é que a igreja, ela é formada, a instituição ela é formada por dois grupos, que é o salvo e o não salvo, o crente e o falso crente, o joio e o trigo. Então, o que acontece? Não há comunhão entre o joio e o trigo. Agora, entre a igreja, é impossível não haver comunhão entre os salvos, porque é o sangue de Cristo que nos une. Então, assim, há comunhão. Agora, claro, você pode perguntar, pastor, mas há possibilidade, há momentos que nós vamos ver na própria Bíblia, onde os salvos em Cristo Jesus tiveram discussões, desentendimento. Paulo teve um desentendimento com o Barnabé. Nós temos o caso da Evódia e Síntique, que são duas mulheres que eram atuantes na igreja de Filipos e houve uma discussão entre elas, um desentendimento. Isso vai acontecer, isso é fato. Então, assim, dá para conviver mesmo com diferenças, né? São opiniões, né? A comunhão, ela precisa ocorrer mesmo, às vezes, com as opiniões diferentes, né? Contanto que não fira a palavra do Senhor, né? Mas é uma irmandade mesmo, né? Um tem uma ideia, outro tem outra ideia, mas isso não significa que um não tem o amor, ou o outro não serve ele para congregar, né? Então, através dessa comunhão, nós vamos nos entendendo um com o outro, né? Aceitando e entendendo a diferença do meu irmão, né? Posso até dizer, então, que a diferença que o meu irmão tem, ela serve até para ser trabalhada na minha vida, né? Algo que eu posso melhorar. Sim, com certeza. Como dizem provérbios que, assim como um ferro afia o outro ferro, assim um amigo afia outro amigo, né? E é muito importante salientar que unidade é diferente de igualdade. Então, assim, na Igreja de Cristo existe unidade e não igualdade, porque você é diferente de mim, eu diferente de você. Nós nascemos em contexto familiar totalmente diferente. Você recebeu uma educação, eu outra educação, né? Mas, como eu disse, é o mesmo DNA. O que nos une é mais forte do que o que nos separa.
Então, assim, entre a igreja de Cristo, a comunhão ela é uma realidade. Existe comunhão na igreja. Existe amor na igreja. Né? Agora, não há comunhão entre o joio e o trigo. Isso nunca vai acontecer, porque o próprio Cristo diz, é luz e trevas. Né? E é possível, pastor, a gente tirar o joio do meio do trigo? É possível o senhor ir lá e conseguir arrancar esse joio do meio do trigo? Não. O próprio Cristo disse, quando ele se utiliza da parábola do joio e do trigo, para falar que na igreja existe dois públicos, ele fala que se você arranca o joio, você arranca o trigo junto. Então, quem vai fazer essa separação nos últimos dias, no final dos tempos, são os anjos. Os anjos farão essa separação. O salvo será arrebatado com Cristo. E o ímpio e o falso crente, esse será condenado, condenado ao fogo eterno. É uma palavra... Hoje, falar de inferno se tornou uma... Mas é uma realidade, né? É uma realidade. É um tema, é um assunto que não se fala mais. Se fala muito pouco nos púlpitos da maioria das igrejas. Mas é interessante que na Bíblia você vai ver que Cristo ele falou muito acerca do inferno. O inferno é uma realidade. E é para lá que o ímpio e o falso crente irá viver a sua eternidade. Falando sobre os desigrejados e sobre a comunhão, pastor, tem um tema também que é a questão da adoração coletiva, né? Porque a comunhão com os irmãos e os desigrejados, eles não podem. Então, por exemplo, nós estamos aqui em alguns momentos, com algumas semanas, fazendo o nosso culto online devido, como alguns sabem, devido à reforma, à mudança da nossa igreja. Então, nós estamos em um culto online. É possível, pastor, a gente congregar, ou ser cristão, pelo menos, ou congregar, vamos dizer assim, somente de forma online, somente assistindo o culto, ou é necessário estar presencialmente, né? Tem uma diferença dessa adoração coletiva para uma adoração pessoal, né? Existe isso? Quais diferenças? É possível só congregar em casa? Eu quero congregar em casa, vou só assistir culto online. É possível ter só essa adoração pessoal e não ter essa adoração coletiva? Então, o culto online deve ser uma exceção e não uma regra. A regra é essa convivência, essa conexão com o corpo de Cristo de forma presencial, essa dinâmica do povo de Deus de oferecer o culto coletivo. A adoração coletiva é a adoração com os meus irmãos. E a adoração pessoal é algo singular, algo entre você e Deus. Então, quando você se reúne com a igreja, como nós fazemos, por exemplo, no culto de domingo, ali nós estamos em uma adoração coletiva. Nós estamos oferecendo um culto a Deus com tempo de qualidade na companhia dos meus irmãos. Chamamos isso de culto coletivo, vamos assim colocar. Agora, quais benefícios, como você perguntou, sobre a adoração coletiva? Um dos maiores benefícios da adoração coletiva é a edificação mútua. Então, a edificação mútua é algo que só acontece quando nós nos reunimos como igreja. Então, como diz a palavra de Deus, um tem salmos, um tem cânticos espirituais, outro tem oração, outro tem a ministração da palavra. Então, assim, a igreja ela é um corpo, e dentro desse corpo, cada membro desse corpo possui uma funcionalidade. Então, quantos cultos... vou compartilhar uma experiência espiritual, uma experiência mística que aconteceu comigo no início do... Não vou dizer no início do meu casamento, eu acho que eu tinha mais ou menos 5 anos de casado, que eu estava na faculdade, e eu ouvi uma voz, a voz do Espírito Santo ecoou dentro de mim e disse, olha, vá à minha casa hoje que eu tenho algo para falar com você. E eu peguei o telefone, liguei para a pastora Edna, peguei e falei, amor, o Espírito Santo falou fortemente no meu coração para nós irmos hoje à igreja.
E, na época, eu estudante de administração de empresa, minha primeira formação, a pastora, naquela época, fazia farmácia. Ela ainda falou, poxa, ela falou, amor, mas logo hoje eu tenho aula de farmacodinâmica e eu não gosto de faltar nessa aula. E eu disse para ela, não, vamos, porque Deus tem algo para nós. E ali nós faltamos aula, nós fomos num culto público. E eu recordo-me que quando foi no final da pregação, o pregador que estava ministrando a palavra me chamou lá na frente e chamou a Edna e falou, olha, Deus escolheu esse dia para fazer um milagre na vida de vocês. E ele falou para mim, coloque a sua mão sobre o ventre da sua esposa. E quando eu coloquei a mão sobre o ventre da Edna, ele disse, Senhor, conforme a orientação que o Senhor me deu, de que esse milagre tinha que acontecer pelas mãos do profeta da casa. E ele pegou e falou assim, seja curada, receba um presente da parte de Deus. E a pastora não podia ter filhos, né? Nós havíamos procurado profissionais na área da saúde, médicos, pensamos na questão da inseminação artificial. E eu me lembro que um dos médicos ele falou, olha, é impossível vocês terem filhos. A minha orientação para vocês é a adoção, né? E depois daquele culto, 3 meses depois, a pastora Edna engravidou. Então você vê, Deus não poderia ter me curado, Deus não poderia ter curado a pastora Edna da infertilidade em casa? Poderia, porque ele orientou, vai ao culto solene, ao culto público, eu tenho algo ali para acontecer. Quantas vezes em casa, antes de dormir, eu orava e colocava as mãos sobre a barriga da pastora e ministrava a cura, falava, Senhor, nos dê filhos. E Deus não poderia ter feito, mas porque Ele escolheu que esse milagre acontecesse em um culto público, usou a vida daquele pastor que esteve ministrando, que é o pastor Marquinhos, né? Pastor Marquinhos, pastor que de vez em quando ministra ali na IBM, Deus usou a vida dele. Por que Deus fez dessa forma? Porque a igreja é um corpo. Então Deus usa a sua vida numa oração para trazer uma cura sobre a minha vida. Deus às vezes usa o ministro de louvor, o Jefferson, o Elton, a Cida, outros que estão ali ministrando o louvor e através daquela ministração traz uma edificação para a nossa vida. Essa é a dinâmica da igreja. É por isso que o apóstolo Paulo fala que um corpo bem ajustado, ele cresce, há crescimento quando cada membro do corpo de Cristo está dentro da sua funcionalidade. Então é necessário, né, essa participação presencial, né? Então eu quero até fazer uma pausa aqui para convidar você que está assistindo esse podcast. Dia 13 de julho, a IBM volta com seus cultos presenciais. Você que talvez esteja em casa, sem participar de cultos, sem congregar em algum lugar, venha visitar a IBM, faça uma visita presencial, participe desses cultos. E como foi aqui, né, pastor Alexandre, no início, né? Que maravilha é louvar ao Senhor com os irmãos, glorificar ao Senhor com os irmãos, né? É como um braseiro, né? O fogo vai pegando, se alastrando e a gente vai adorando ao nome do Senhor. Então não fique em casa, não fique adorando ao Senhor em casa apenas. É óbvio, um culto online, né? Um dia que você não pode participar, tudo bem, mas nós precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos. E eu quero já entrar num outro tema, pastor Alexandre, sobre o culto bíblico. É um tema bem polêmico também, né? A questão de culto bíblico, culto não bíblico, né? Então a minha pergunta para o senhor é assim: na série o senhor falou acerca de culto bíblico. É possível ter um culto não bíblico? Como é isso, né? Não ter um culto que seja bíblico, né? E quais as características do culto não bíblico? Então, nós tratamos essa temática, se eu não me engano, foi no 3º sermão da série, onde nós falamos sobre aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, que a mulher samaritana, ela pergunta para Cristo qual é o lugar que deveria acontecer a adoração, será no Monte Gerizim ou no Templo de Salomão. E aí Cristo pega e diz para a samaritana, nós judeus adoramos o que sabemos, vocês adoram o que não sabem. Ou seja,
Jesus ele não questiona que os samaritanos não adorassem. Os samaritanos, eles adoravam. Só que eles adoravam o que eles não conheciam. Em outras palavras, Cristo estava dizendo, olha, a adoração de vocês não é uma adoração válida. Por que a adoração dos samaritanos não era uma adoração válida? Porque não era uma adoração de acordo com o que fora revelado por Deus. Porque é fato, a adoração no Antigo Testamento ela deveria acontecer no Templo de Salomão. Essa foi uma exigência. O Templo de Salomão ele era como um coração da adoração no Antigo Testamento. Então, lá no Templo de Jerusalém, todas as tribos deveriam subir até Jerusalém e ali oferecer um culto coletivo. Só que os samaritanos decidiram que a adoração, o culto solene deveria acontecer no Monte de Gerizim. Ou seja, quem determina como Deus quer ser adorado não é o adorador. É o adorado que coloca as cartas na mesa, ou seja, é Deus que decide como Ele quer ser adorado. E não é nós que adoramos a Deus da forma como nós queremos. É muito comum você ouvir pessoas falando, eu adoro Deus do meu jeito, só que Deus não quer ser adorado do seu jeito nem do meu. Existe uma ordem, uma regra, né? Ele quer ser adorado do jeito a qual Ele determinou, do jeito a qual Ele revelou na sua palavra. Então, a adoração dos samaritanos era uma adoração não bíblica. Ou seja, o culto do samaritano era um culto que não era bíblico. Havia culto, mas não era um culto válido, não era um culto de acordo com o que fora revelado pelas Escrituras. E pastor, só assim, para eu entender, então ali nós temos esse aprendizado que a Bíblia nos ensina ali. E nos dias atuais, existe assim essa ordem também para ser seguida? Como que seria isso? Assim como nos dias de Jesus os samaritanos adoravam de acordo com o que eles sentiam, hoje não é diferente. Há muitas instituições que o culto acontece não de acordo com o que é revelado na Bíblia. Acontece de acordo com o que o homem acha que deve acontecer. Então, assim, você não vai encontrar, Jader, nos textos bíblicos, uma cartilha dizendo, olha, por exemplo, a liturgia do culto, canta 3 hinos, da harpa cristã ou não da harpa, ou do inário. Olha, depois de 3 hinos, tem que acontecer uma oração de tantos minutos. Você não vai encontrar isso, essa cartilha, mas você vai encontrar nas Escrituras Sagradas elementos de culto, ecos de como o culto deve acontecer. Então, o culto bíblico ele precisa ter o quê? Adoração através da música. O culto bíblico precisa ter o quê? Exposição da palavra. O culto bíblico precisa ter o quê? Oração. E nós vamos ver vários textos bíblicos de quando o povo de Deus se reunia, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Quando eles se reuniam como igreja, havia oração, havia louvor, cânticos espirituais, como a Bíblia diz, salmos, havia exposição do texto bíblico, pregação da palavra. Então, esses são os elementos do culto. É interessante que, quando houve a Reforma Protestante, ela não somente trouxe modificação na forma de interpretar os textos bíblicos, ensinando a interpretação uma hermenêutica saudável, mas a Reforma Protestante ela também fez uma limpeza na liturgia do culto solene. Uma das mudanças que é muito interessante que as igrejas reformadas, os reformadores, eles trouxeram o púlpito para o centro da igreja. Pastor, eu vou interromper o senhor um minutinho, porque esse assunto está bem assim, interessante, né? E para que os irmãos entendam essa questão do púlpito na Reforma Protestante no centro da igreja, né? Mas antes do senhor continuar, eu quero convidar você a participar de um louvor conosco nesse momento. Então, que você possa adorar ao Senhor. Nós vamos dar uma pequena pausa para que nós possamos adorar ao Senhor com louvores e que você se derrame diante do Senhor. Depois dos louvores, a gente continua aqui a explicação do culto, amém? Senhor Deus, nós entramos em Tua presença, Senhor, neste dia. Senhor, nós te damos graças, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia, Pai. Senhor, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido
de louvar e adorar ao Teu nome, Senhor, em todos os momentos. Eu oro agora, Senhor, para que o Senhor visite, Senhor, a cada lar, a cada família, Senhor, a cada pessoa, Senhor, ó Pai amado, que está, Senhor, nos assistindo neste momento, Pai. Que o Teu Santo Espírito, pelas Tuas doces misericórdias, possam alcançar os corações, Senhor, que muitas vezes se encontram tristes por algum motivo, Senhor, que nós não conhecemos. Mas, Senhor, que a alegria do Senhor, ó Pai amado, alcance estas vidas, ó Pai. Que haja libertação, Senhor, que haja transformação e que a paz do Teu doce Espírito, meu Deus, ela alcance a mente, os corações, meu Deus, mentes que estão aprisionadas, mentes, ó Pai amado, que estão, Senhor, ó Pai amado, aflitas, Senhor, ó Pai amado, por um motivo específico. Eu peço, Senhor, Espírito Santo, que o Senhor venha quebrar cadeias, quebrar laços, ó Pai querido, e que o Senhor, Senhor Deus, faça misericórdia, Senhor, faça, Senhor, milagres acontecerem. Nós iremos, ó Pai amado, adorar ao Senhor, entronizar ao Senhor e entregar louvores a Ti, Pai, e que cada um, Senhor, em seu lar, possa, Senhor, entregar os louvores ao Senhor, e que estes louvores, que aqui, Senhor, estão sendo e serão entoados ao Senhor, Pai, possam tocar, Senhor, os corações e as vidas, ó Pai, neste dia, Senhor. Senhor, este dia, Senhor, ó Pai amado, que nós escolhemos para adorar e bendizer o Teu santo e precioso nome, Pai. Nós entregamos louvores ao Senhor, glórias ao Senhor, nós nos rendemos, ó Pai, a Ti, porque sem Ti, Senhor, nós não somos nada. Te adoramos, Espírito Santo, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Deus, em meu, não há outro além de Ti, outra voz que me faça andar, escolho Te pertencer. Grande eu sou, Tua justiça e perdão aliviam os corações com chuvas de paz. Escrita está Tua verdade sobre nós, nada nos afastará do Teu querer. Majestoso Pai, o Teu trono jamais terá fim. Tens tudo que sou, toda a criação pertence a Ti. Vivemos para coroar o Rei. Escrita está, e escrita está Tua verdade sobre nós, nada nos afastará do Teu querer. Majestoso Pai, o Teu trono jamais terá fim. Tens tudo que sou, toda a criação pertence a Ti. Vivemos para coroar o Rei. Majestoso, majestoso Pai, o Teu trono jamais terá fim. Só Tu tens tudo
tudo que sou, toda a criação pertence a ti. Vivemos para coroar o Rei. Nós vivemos para coroar o Rei. Nós vivemos para coroar o Rei. Aleluia, Jesus, nós viemos para te coroar, Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova, que me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, o vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas só tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura e escudo para os que nele creem. Ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade ela se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura e escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem. Aleluia.
Que maravilha, né? Louvar e adorar ao Senhor, onde a gente pode sentir a presença do Espírito Santo de Deus. É maravilhoso entregar louvores ao Senhor. E a gente pode sentir mesmo o Senhor falando conosco e nos renovando. Que você possa ter sentido a presença do Senhor aí na sua casa, onde você estiver assistindo esse podcast. Que o Senhor ele te encontre aí. Mas nós queremos voltar com o tema que nós estávamos aqui abordando, pastor, que é um tema interessante sobre a reforma protestante, né? Onde o púlpito ele foi levado para o meio da igreja, né? Interessante isso, né? E aí o senhor estava nos explicando. Sim, os reformadores, quando eles fizeram essa reconfiguração no espaço de culto, trazendo o púlpito para o centro, eles queriam comunicar que o culto ele gira em torno da palavra. Então, todo culto ele era costurado em torno da exposição do texto bíblico. Então, a reforma protestante ela trouxe não somente uma reforma no entendimento, na exposição do texto, na pregação, resgatou doutrinas como a justificação pela fé, como também ela trouxe uma reconfiguração no culto público, no culto solene. Ou seja, então a gente consegue facilmente identificar quando um culto também ele não é um culto bíblico, né? Então Sim. Nós não podemos chamar de culto aquilo que não tem a ministração e exposição da palavra. O culto bíblico ele é centralizado nas escrituras. Então o louvor conversa com a exposição do texto bíblico, a oração ela é pautada de acordo com o texto bíblico. Então, o culto bíblico, ele gira em torno da exposição da palavra. E é a palavra que nos molda, né, pastor? É através da palavra que o Senhor Deus fala conosco, né? Nossa vida ela é transformada. Então, é um pouco complicado, né? Às vezes a gente fala apenas de um culto, se só tem louvores, aí seria apenas louvores, né? Hoje há muitos elementos que estão, que fazem parte do culto, muitas instituições religiosas, que são elementos que não deveriam fazer parte de um culto solene, de um culto público. Então, mas é o que eu disse anteriormente sobre a adoração dos samaritanos. O que Jesus disse para a samaritana, eu não discordo que vocês adoram, só que vocês adoram o que vocês não conhecem. Ou seja, a adoração de vocês não é bíblica, né? Vocês adoram da forma como vocês querem adorar. E a adoração ela deve acontecer da forma como eu me revelo nas escrituras, como eu quero ser adorado. Assim, até um tema interessante, né, pastor? Porque muitos estão dizendo assim, não, mas eu posso adorar dessa forma, eu posso adorar daquela. Tá, tudo bem, mas precisa haver uma ordem, né? O Senhor, ele é ordem, né? Então, ele gosta das coisas conforme ele nos tem instruído, né? Então, é palavra, é louvor, é adoração, né? E a comunhão, como a gente vem falando desde o início do nosso podcast, né? Então, ter comunhão é maravilhoso, né? O Senhor age através da comunhão. E nós estamos indo já para o final do nosso podcast. Mas para a gente finalizar, né, esse podcast aqui, para a gente conseguir finalizar, eu tenho uma pergunta. Palmeiras está fazendo gol contra o Corinthians. Será, pastor? E aí agora os palmeirenses ou os corintianos aí, eu não sei quem está ganhando, né? Mas que consigam assistir aí. Nós estamos finalizando, pastor, esse podcast, né? E como eu estava dizendo, eu quero finalizar com uma pergunta muito interessante também, que se trata acerca do templo, da adoração, né? E nós estamos desenvolvendo esse tema, que diz assim, né? Em Atos capítulo 17, a Bíblia ela nos diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Olha lá, hein, pastor? Então a Bíblia está dizendo em Atos que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Porém, em Mateus 21, Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. A gente tem aqui um conflito, uma discordância nos textos bíblicos? Parece, quando se lê assim, tem alguma discordância ou não? Esse texto aqui está um pouco fora de contexto, a gente tem que entender tudo. Como é isso aqui? Não há nenhuma discordância, não há conflito entre esses dois textos, né? É comum, às vezes, até as pessoas perguntarem: pastor, Deus tem casa? Mateus, no Evangelho de Mateus, Cristo afirma: a minha casa será chamada casa de oração. Ele faz uma citação onde o profeta Isaías fala acerca dessa citação. E em Atos dos Apóstolos,
temos outra citação, a qual Lucas registra, onde fala, Deus fez a terra e tudo que nela há, o Deus que fez a terra e tudo que nela há, não habita em templos ou santuários feitos por mãos de homens. Então fica aquela pergunta, peraí, Deus tem casa ou não tem? Se Deus tem, ele diz a minha casa, mas ao mesmo tempo, em Atos dos Apóstolos, diz que ele não habita em templo, em casa, em santuários feitos por mãos de homem. E aí, como resolvemos essa questão? A questão é simples. Em Mateus, Cristo está dizendo, citando o profeta Isaías, fazendo referência de que o templo de Salomão ele foi construído para que ali acontecesse a adoração coletiva entre todas as tribos de Israel, ali fosse oferecido a Deus um culto público, e aquele lugar havia se tornado um covil de ladrões, de salteadores, porque eles se aproveitavam da fé das pessoas para lucrarem de forma exorbitante. Então, Cristo se utiliza, fala, olha, o templo deveria ser conhecido como um lugar de oração, de a pessoa ir ali orar, de comunhão, de um culto solene. E o que hoje acontece no templo, o que acontecia na época no templo de Salomão, era apenas um mercantilismo da fé, o que não é muito diferente, infelizmente, em muitas instituições nos nossos dias. Agora, em Atos dos Apóstolos, quando Lucas registra essa citação também do profeta Isaías, que fala, o Deus que fez os céus e a terra e tudo que nela existe, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ou seja, Deus ele é incorpóreo. Deus não possui fisicalidade. Então, assim, não há como um Deus incorpóreo morar dentro de uma casa. E por que ele faz essa citação? Porque a cultura pagã, a religião pagã dos pagãos, eles acreditavam que os deuses estavam cansados de fazer serviços braçal. Então, os deuses tiveram uma reunião, assim ensinava a religião cananeia. Os deuses se reuniram e pensaram, vamos criar um ser menor do que nós, para que possa fazer esse trabalho operacional. Então, na religião pagã, na cananeia, os deuses decidiram criar os homens como uma espécie de empregado. E os homens construíam templos sagrados porque eles acreditavam que esses deuses à noite desciam e esses deuses descansavam nesses templos sagrados. Então, quando Salomão, por intermédio de Davi, decide ali a construção do templo, tudo, Deus pega e fala claramente com Davi, com Salomão também, que o templo, a casa, Deus, ele não tem como um Deus habitar em uma casa que foi feita por mãos de homens. É interessante que em Atos dos Apóstolos, também, capítulo 7, diz assim, os céus é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Ou seja, Deus está falando, o céu é o meu trono e a terra é como se fosse um apoio para eu colocar os meus pés. Aí ele fala, vocês querem edificar uma casa para mim? Aonde eu vou repousar? Como um Deus que a terra é comparado como uma mesa de centro para ele colocar os pés, como que o homem vai fazer edificar, construir uma casa para que um Deus nessa magnitude more dentro dessa casa? Aí ele ainda diz assim, se eu que fiz todas essas coisas com as minhas mãos. Ou seja, eu não sou como os deuses pagãos. Eu não estou limitado nem ao tempo e nem ao espaço.
Eu acho que aqui é a questão mesmo, né, pastor, que aí a gente volta também no início, né? É um tema muito interessante, a gente fica nesse bate-bola, né? A gente volta à questão da comunhão, né? Ou seja, nós temos um tempo onde nós podemos adorar ao Senhor todos juntos, mas o Senhor, ele não fica preso dentro daquele templo, né? Ou seja, se nós estivermos numa casa adorando ao Senhor, onde estiver um culto bíblico, onde há palavra, onde há louvores, onde há uma organização, o Senhor está sendo adorado, né? E se estiver dentro do templo, nós estaremos adorando ao Senhor também. Mas o Senhor não se limita dentro de um espaço físico, né? A casa do Pai é uma linguagem figurada, uma linguagem figurativa. Né? Ou seja, Deus provê espaço físico para que nós possamos nos reunir como igreja e oferecer a Ele um culto solene, um culto público, como nós chamamos. Mas isso não significa que aquele templo seja a casa de Deus, que Deus more ali. Porque, como fora dito, como um Deus que criou todas as coisas poderá morar dentro de um lugar, de um espaço físico. Agora, o que é interessante, Jade, é que o Evangelho de João capítulo 14, Cristo diz assim, que aquele que obedece a sua palavra é aquele que o ama. E aquele que o ama, ele vai vir até esta pessoa e fazer morada dentro desta pessoa. Aí você me explica, pastor, como isso é possível? Milagre não se explica, né? Mas um Deus que o mundo não comporta ele, porque ele fala, olha, o planeta Terra seria como uma mesa de apoio para eu colocar os meus pés. Um Deus que não habita em nada físico que é criado pelo homem. Esse Deus, ele habita no coração do salvo em Cristo Jesus. Eu acho isso assim inexplicável, transcendente para nós conseguirmos compreender. Sim. Pastor, eu teria muito mais perguntas para fazer para o senhor aqui, mas a gente não vai conseguir estender mais, né? Tá muito bom o papo, né? Mas a gente vai precisar finalizar. Mas antes da gente finalizar, eu gostaria de perguntar para o senhor como estão, eu acho que é a minha pergunta, né, e a pergunta de muitos que estão nos assistindo aí, como que estão as reformas da IBM? O senhor pode falar um pouquinho como que está, em que pé está? O senhor quer explicar algo para aqueles que estão nos assistindo? E depois eu tenho mais uma pergunta para o senhor. Sim, com certeza. Antes de responder essa pergunta, a série Casa do Pai, nós tivemos 6 sermões, faltam apenas um sermão para a gente finalizar a série, o 7º sermão. E eu estarei articulando com vocês nesse mês de julho. Este último sermão, no 3º domingo de julho, eu vou estar finalizando essa série com o último sermão da série Casa do Pai. Agora, eu sei que você que me assiste, você deve estar bastante ansioso para a volta dos cultos presenciais, né? Como é do conhecimento de vocês, houve outras datas, acabou não dando certo. Como diz a Bíblia, homem, Provérbios fala assim, que do coração do homem são as preparações, ou seja, os planos nascem no coração do homem, mas quem dá a palavra final é Deus. Né? E era para nós termos retornado hoje, no dia 29, mas não ficou pronto. Né? E a data do retorno será no dia 13 de julho. Então, no dia 13 de julho, nós retornaremos aos cultos presenciais. Pastor, até o dia 13 acabou a reforma? Não. A reforma ela ainda vai continuar. Né? Mas até o dia 13, o prédio estará funcional, pronto para que nós possamos retornar com os cultos presenciais. Pastor, a gente sabe que as coisas não estão baratas, né? E a gente queria saber assim, como que nós podemos
cooperar, né? Como que está a questão financeira? Como que a gente pode cooperar com a igreja? Porque uma reforma dessa magnitude, ela é grande, né? Foi bastante coisa feita já, né? Mas, como o senhor disse, tem muita coisa a ser feita ainda. E as pessoas que estão nos assistindo, talvez estejam se perguntando, como que eu posso ajudar, né? Financeiramente ou com mão de obra? Como que nós podemos ajudar nesta obra? Como que a gente pode participar ajudando essa obra? O senhor consegue nos direcionar? Sim, o Ministério de Comunicação vai colocar aí na tela de vocês o número, o Pix, a conta da igreja, e é muito importante que você contribua. É um investimento pesado, como você falou, é uma obra de uma magnitude, tudo, houve um aumento de preço em tudo, Nós tivemos dias de ter 20 pessoas trabalhando na igreja, 10 pessoas, 10 prestadores de serviço, fora os voluntários, que são os irmãos que têm trabalhado de forma voluntária. Então, assim, é um prédio que funciona arquivo, e nós estamos pegando esse galpão, esse arquivo, e estamos transformando em um espaço para o culto solene. Então, salas foram construídas, salas para o ministério infantil, salas para teologia, cantina, hall de entrada, banheiros, são mais de 10 banheiros. Então, assim, Copa da Mamãe, secretaria, olha, tá ficando muito legal o projeto. Tá bonito, né, conseguindo pastor? atender todos os ministérios. Então, você que nos assiste, invista, contribua, como a palavra de Deus diz lá em Coríntios, que nós devemos contribuir com alegria, investir no reino de Deus sem sentimento de barganha. Eu gosto muito da passagem da Sunamita, que ela olha e ela vê que ela pode fazer alguma coisa pelo reino. Ela vê o Eliseu indo até a sua cidade, o Eliseu prega ali na sua cidade, depois tem que voltar para casa, e ela conversa com o seu marido e fala, olha, nós podemos fazer alguma coisa pelo reino, vamos construir uma casa. A gente vê que esse homem é sério, que ele é um profeta de Deus, vamos construir uma casa para que quando ele vir a Sunem na nossa cidade, ele tenha onde dormir. E é interessante, Jada, que ela compra uma cama para o homem de Deus, ela compra uma mesa, uma cadeira, coloca uma lamparina, porque ela pensa, homem de Deus gosta de estudar, então é bom ter uma mesa, ter uma lamparina, e ela faz tudo isso sem sentimento de barganha, de troca. E o Eliseu, ele fica tão maravilhado com a atitude daquela mulher, que ele chama o Geazi e fala, ó, pergunta para ela se eu posso fazer alguma coisa, eu tenho conhecimento com o general, com o rei da cidade, E ela fala, não, não há nenhuma pendência, não precisa fazer nada por mim. E então, mas o Eliseu fica com aquele sentimento, olha, eu quero fazer algo por ela. E então o Geazi fala, ela não tem filhos. E aí o Eliseu chama ela, manda chamar ela e diz, daqui a um ano, quando eu voltar, você estará com uma criança nos seus braços. Eu acho linda essa passagem, porque eu vejo que é uma mulher que investe no reino sem sentimento de barganha. E ela, detalhe, ela era uma mulher rica. Financeiramente ela não precisava de nada. Só que não existe um ser humano cujo haja uma área da vida deste ser humano que não precisa ser assistida e abençoada por Deus. Ela oferta na casa do Senhor. E Deus entra em uma área da vida dela qual era impossível. Uma oferta que gera milagres. Eu acho esse texto maravilhoso. Como o senhor diz, né? Algumas vezes a gente aprendeu já com o senhor, Deus não deve nada a ninguém, né? É interessante que a Sunamita não precisava de nada, mas ponto ali, né? Aparentemente não precisava de nada. Olhando assim, não precisava de nada, mas algo lhe faltava ali no seu coração, e Deus não deve nada a ninguém, ou seja, Deus usa o profeta também para abençoar a vida dessa mulher, né? Como Sim, Deus é maravilhoso. E interessante a consciência dela, que ela viu que ela podia fazer alguma coisa pelo reino. Então, assim, nós estamos em uma reforma pesada, né? Há 2 meses sem culto, né? Então, assim, e o desejo do nosso coração
é de, até o final do ano, estar pronto. E a proposta da igreja, é funcionalidade. Então, assim, a IBM, a reforma que está sendo feita é para que a igreja se torne funcional. Então, assim, essa é o propósito dessa reforma, né, Amém, pastor. que está sendo Então, feita. cada um pode ajudar, né? Aquele que pode ajudar, vai ter aí na sua tela o Pix, né? O QR Code, e envie a sua oferta, né, de amor para a obra do Senhor. E nós temos certeza que Deus não deixará nada a dever a ninguém, como não deixa. Eu quero agradecer a presença do pastor Alexandre aqui no nosso primeiro podcast. Quero agradecer você que está nos assistindo até agora. Espero nos encontrar em outros momentos. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe tudo aquilo que você coloca às suas mãos e que tudo aquilo que você tem colocado às suas mãos, Deus faça prosperar em nome de Jesus. Pastor, o senhor quer mandar um abraço para os irmãos que estão nos assistindo? Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço meu, da pastora Edna, da Giovana, do Davi. E se Deus assim permitir, dia 13 de julho, nós estaremos, e será um dia especial, dia 13, porque será não somente o retorno dos cultos presenciais, mas no dia 13 nós teremos a ceia do Senhor, e no dia 13 de julho a IBM completa 13 anos, aniversário de 13 anos da nossa instituição. Então nós teremos aí também uma festa de gratidão, agradecimento a Deus por 13 anos de instituição. Rua Jorge Beretta, 995, Parque Erasmo ou não? Parque Novo? Parque Erasmo Assunção, ao lado da Smart Fit. Ao lado da Smart Fit Santo André. Então você é o nosso convidado. Deus abençoe.